Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 8 de maio, nós vamos meditar de Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Eu quero te parabenizar, isso mesmo, porque você já conseguiu ler 15 livros da Bíblia. Olha, aqui no nosso mapa, você já leu todo o Pentateuco e você está quase finalizando os livros históricos, isso mesmo. Olha só, você já leu até Esdras, 15 livros da Bíblia, né? Isso é extraordinário. Eu quero te incentivar a continuar nessa jornada. Como é bom nós sermos edificados. A palavra de Deus, ela gera vida em nós. E quando você passa por adversidade, você percebe quanta diferença faz estar com os nossos olhos na palavra de Deus. Hoje nós vamos começar o livro de Neemias. Como eu já mencionei, Neemias e Esdras no original é um livro só, porque eles são contemporâneos, eles vivem o mesmo contexto, né? Enquanto Esdras está focado e recebe o propósito de reedificar o templo que tinha sido destruído, Neemias, ele é convocado, chamado por Deus, impelido por Deus para reconstruir os muros. Estamos falando de um povo que está retornando do exílio babilônico. Encontra uma nação, né? Encontra sua cidade, o seu lugar de habitação totalmente destruído. Jerusalém foi invadida, destruída, queimaram-se os portões, o templo foi queimado, derribado, tudo destruído. E agora temos, né, essa reconstrução. Neemias são 13 capítulos. Neemias significa Deus consola. E quantas coisas nós vamos aprender no livro de Neemias. Nós vamos ter personagens que você já conheceu aqui. Vamos ter o próprio Neemias, né, que já conhecemos ele lá do livro de Esdras, o próprio Esdras, Gessem, mas vamos conhecer inimigos, opositores, Sabalate e Tobias, né? Dois nomes que você vai ouvir muito aqui. E ele foi escrito para os judeus que viviam ali em Jerusalém nessa época de restauração. Esse é o mapa da Editora Cristã. Eu sempre menciono ele aqui porque vejo como ele é importante aqui na nossa leitura, né? Ele nos traz uma visão ampla do livro que vamos ler, os principais fatos, e isso facilita muito o nosso entendimento bíblico. Eu sempre deixo lá no meu Instagram, no Stories, né? Eu sempre posto lá, e você pode adquirir esse material. Eu sempre incentivo as pessoas a terem esse material, porque é um material tão barato, gente, e ele é de uma fonte tão extraordinária de consulta, né, de entendimento. É um material que você vai adquirir, você vai ter para a família inteira, né? Se você estar na igreja, ligada à escola dominical, ministra, né, as crianças, ou até mesmo jovens, adultos, ou a classe mais madura, para todas as idades, esse material é excelente. Então, eu sempre disponibilizo ele e incentivo a quem quiser adquirir, né? É um material muito barato, gente, assim, vale mesmo muito a pena. E eu sempre deixo o link aqui, que eles sempre têm uma promoção especial para aqueles que estão aqui no nosso canal. Então, eu disponibilizo sempre o link para você adquirir. Então, vamos falar do livro de Neemias. E como eu falei, Neemias tem 13 capítulos. E ele inicia com uma oração. E olhe, Neemias era um homem de oração. Porque em 13 capítulos nós vamos ter 10 orações de Neemias nesse livro. Então, como ele nos ensina, ele tem uma jornada de fé, né? E nós vamos ver que é uma fé que ela é equilibrada, porque ele ora e ele age.
ele na própria palavra, né? Oração, a gente sabe que você precisa orar, mas você precisa agir também. Aquilo que é a sua parte, Deus não vai fazer. E Neemias nos mostra, nos ensina com tudo isso. Olha só como ele inicia o livro dele, falando, né? E tendo um momento de oração, de quebrantamento. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, que era um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca também de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio se acham lá em Jerusalém. Estão lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém foram derribados, as portas queimadas. Tendo ouvido eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Senhor, Deus dos céus. E é neste versículo que nós vamos ter o nosso versículo do dia, né? E vamos aprender muito com essa atitude de Neemias. E disse eu, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na presença de dia e de noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel. Esdra também teve esta atitude de confessar o pecado dos seus irmãos, da sua nação, né? E a qual temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Senhor, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, se transgredirem, vos espalharei dentre os povos. Levítico fala isso, Levítico 26:33. E Neemias viu o cumprimento desta fala que Deus tinha dado. Mas, se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, os cumprires, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, e lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Sabe quando Deus disse isso? Em Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 1-5. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com mão poderosa. Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja sucedido hoje o teu servo e dai-lhe mercê perante os homens. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então, já vimos aqui que Neemias ocupava uma posição de destaque e de confiança, porque para ser copeiro do rei não era qualquer um, né? Exigia esse cargo, era um cargo de extrema confiança, porque lidava com o rei ali diariamente, né? Então, você vê a posição que Neemias ocupava, uma posição de destaque, uma posição de confiança, uma posição onde dava a ele uma liberdade, né? E uma autonomia dentro do palácio do rei, no sentido de que ele levava uma vida muito confortável no palácio. Mas olhe só, no mês de Nissan, no ano 20º, o rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei e ofereci e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira.
Para estar na presença do rei não era de qualquer forma, né? E o rei notou, ele convivia com Neemias ali, né? E ele notou que aquele dia Neemias não estava bem, de que ele estava triste, né? E que era uma tristeza, ele fala aqui, do coração, ou seja, não era uma tristeza aparente, era uma tristeza profunda. Pois bem, eu lhe respondi: viva, ó rei, para sempre. Como não estarei triste o rosto, pois a cidade onde estão os sepulcros do meu pai está isolada e tem as portas consumidas pelo fogo. A gente viu, né, em 2 Reis 25, 2 Crônicas 36, a invasão, né, babilônica, né, e a destruição de tudo. Isso também vai ser relatado lá no profeta Jeremias, no capítulo 52. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê, isso quer dizer, acha favor em tua presença, peço-te que me envies a Judá e a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei em enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, dai-me cartas para o governador da além do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, do muro. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Gente, que coisa mais linda, não é? Pois bem, não queira riquezas, queira o favor de Deus sobre você. A bênção de Deus é essencial na nossa jornada. Então fui ao governador da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e seus cavaleiros. Dito, ficaram sabendo Sabalate, Honorita e Tobias, o servo amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, a uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum, senão o que eu montava, e de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei na porta da fonte, e aí ele dá um passeio, né? Subi à noite pelo ribeiro, contemplei os muros, voltei pela porta do vale, né? Tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa nenhuma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aqueles que estavam empenhados na obra. Lembra a obra do templo? Pois bem, então lhe disse: estais vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos este o pobre. E lhe declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, quanto às palavras do rei que me falava. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sabalate, o Hororita, Tobias, servo de Amonita, Gersem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: quem é este que fazeis? Quereis rebelar-te contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito.
Nós, os seus servos, nos disporemos e edificaremos. Vós, todavia, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. O capítulo 3, nós vamos ver aqueles que vão trabalhar aqui nessa reedificação. Então, dispôs Elisaibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, reedificaram as portas das ovelhas, consagraram, assentaram as portas e continuaram a reconstrução até a torre de Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificou os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Jacur, filho de Inri. Filho de Racená, edificou a porta do peixe, colocaram as vigas, lhe assentaram as portas, ferrolhos e tranca. E ao seu lado reparou Meremote, que era filho de Urias, filho de Coas. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, cujo lado reparou Zadok, filho de Bainá. Então aí você está vendo já a movimentação em relação os nomes das pessoas que vão se levantar para essa reconstrução. E aqui vai falando as portas que vão ser reparadas ou reconstruídas, né? A porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte. Depois dele reparou Neemias, filho de Azbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois eles repararam os levitas, né? Aí vai falar, depois dele repararam os seus irmãos, né? E ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral em Mispa, outra parte de frente da subida da casa das armas, no ângulo do muro. E depois nós vamos ver que ele vai falando, né, de cada pessoa que estava envolvida nesta reparação em determinado ponto, né? Todos eles ali empenhados entre o eirado e a esquina e a porta da ovelha repararam os ourives e os mercadores, né? Então cada um tinha uma parte fundamental. E amanhã nós vamos ver um planejamento que eles vão fazer contra os adversários, né? Eles não só reconstruíram, mas eles fizeram também um esquema de defesa simultâneo com o trabalho por conta dos opositores. Deixará por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos Te pedir, Senhor, que nos ajude a perseverar. E em todo tempo saber que o Senhor está ao nosso lado e que contigo somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.